Vocês estão devendo para funcionário que ganha R$2.000, truta. Disponibiliza. Caso de retorno do Memphis. Previsão, né? Olha, nós estamos aguardando. O Brasil, quando ele chegou aqui, foi multado em parte dos seus salários. Vocês estão brincando com os funcionários. O nível de dor não dá pra gente saber. O Corinthians não tem salvação. Eu, muito mais pelo lado esquerdo, dentro de uma necessidade como no jogo de hoje, ele fez a função de um 5 com tranquilidade, sem problemas nenhum. Com relação ao Carrillo, é um jogador importante, vocês sabem muito bem, nós saímos 15 dias depois de todo mundo, voltamos praticamente sem período de recuperação e tão pouco de um condicionamento melhor. Nós vamos ter muitas dificuldades ao longo desse processo, vocês podem ter certeza disso. Eu já avisava isso, que os campeonatos regionais, principalmente paulistas, seria uma armadilha muito grande para todas as equipes. Nós ainda, assim como São Paulo, Palmeiras, Bragantino, Santos, não recuperamos e nem tão pouco nos condicionamos para um ano tão importante. Então, nós vamos ter que conviver com altos e baixos, com oscilações, e isso daí vai ser recorrente. Aproveitar apenas um detalhe. Muitos vieram me falar a respeito que eu havia disponibilizado. Caso de retorno do Memphis. Previsão, né? Olha, nós estamos aguardando. Ele está iniciando uma transição. Mas essa transição ainda pontuando algumas limitações, inclusive com a manutenção de algumas dores. O nível de dor não dá para a gente saber. Então, nós temos que ter tranquilidade e não pontuarmos determinado momento para um retorno ou não. Eu acho que tem que deixar as coisas acontecerem. É um jogador que deve estar chegando aqui na terça-feira, correto? A partir daí, a apresentação, em razão também dos exames realizados, é um jogador que preenche uma função que nós não temos ainda. Tem velocidade, tem 1 para 1 muito interessante. É mais um jogador que chega aí para poder preencher o nosso grupo, e acredito que será uma posição fundamental aí para que possamos ter novas opções dentro de uma partida. Vocês estão devendo para funcionário que ganha R$2.000, truta. Vocês estão de sacanagem? Vocês estão brincando com os funcionários que limpam a grama, que limpam o banheiro que vocês usam, o vaso sanitário que vocês usam, a cozinha que vocês usam. Os funcionários que limpam para vocês ficarem sentados lá, vocês devem para os funcionários. Vocês jamais deveriam dever para os funcionários do Corinthians. Mulher que tem filho autista, que não tem dinheiro. Quem limpa o campo, quem limpa o vaso sanitário de vocês. E aí vocês emprestam 4 milhões de um cara para contratar o Mateuzinho. Aí vocês compram o Félix Torres por 32 milhões. Vocês gastam 130 milhões em 6 jogadores. Aí vocês dão 19 milhões pro Mano. Aí vocês vêm falar da ESE Seguro, da Vai de Bet. Eles não têm nada a ver, muito pelo contrário. O Corinthians não tem salvação. Essa frase é muito boa. Do ponto de vista administrativo, orçamentário, não tem salvação. Pelo modelo de gestão atual. Para resolver isso, seriam necessárias diversas gestões absolutamente honestas, competentes, transparentes e corajosas. E durante esse período, nós estamos falando de várias gestões, então nós estamos falando de 10 anos, 15 anos, pelo menos, em que tudo o que for feito está correto, é bem feito, de forma honesta e transparente. Isso já é utópico. Mas o maior problema de tudo isso, além de encontrar pessoas honestas, competentes, transparentes e corajosas, é o fato de, para levar a cabo um resgate como esse, uma reforma tão dramática, o time de futebol teria de sofrer por muito tempo. Inclusive na Série B. Talvez até sem arrecadação da Série A. Em divisões anteriores. Então, no modelo de gestão atual, a conduta única que pode chegar perto de salvar o Corinthians passa por isso. E mesmo assim, utilizando o enorme potencial de receita da torcida que é a maior do Brasil na sua região, que é a região mais rica e produtiva do nosso país, tudo que é subutilizado há tanto tempo, há tantas décadas, porque o Corinthians, como se percebe, está num buraco praticamente sem fundo do ponto de vista orçamentário. Então,
no modelo associativo atual, presidente, departamento de futebol, clube social, etc., não tem outro jeito a não ser rebaixar o nível muito mais do que o time atual, que vai passar por um período longuíssimo sem investimento, sem qualquer ambição, sem qualquer possibilidade, e passar esse tempo todo arrumando a casa para, quem sabe, um dia o Corinthians poder voltar a investir em jogadores, em equipes competitivas e dar ao seu torcedor o tipo de time de futebol que ele merece. Ou então se faz uma ruptura, que a lei permite agora, entrega o futebol para uma SAF que tem que ser competente, transparente, corajosa, séria, senão não adianta nada. E nem todo mundo que se mete no futebol tem esses predicados. O Corinthians teria também de acertar, assim, precisamente nesse processo, se é que um dia ele vai acontecer. E o Corinthians, ao que tudo indica, eles vão deixar morrer. Sim, você olha para o conselho, para quem tem voz, para aquele grupinho que são 30 milhões de torcedores, aí tem 300 que acham que são proprietários do clube. No Corinthians ainda os sócios votam, no São Paulo só os conselheiros. Então, o Corinthians, assim, nitidamente, eles estão esperando a morte. Porque um clube que deve bater logo 3 bi de dívida, porque assim, já se fala em pedir emprestado 100 milhões. 100 milhões é uma gota d'água. Não dá nada. O Corinthians hoje é uma gota d'água numa chapa quente. Nada. Mas assim, evapora na hora. Então é um clube que será, assim, não sei qual é o caminho dele. Talvez a destruição. E aí vão ter que ressuscitar como outros, como aconteceu com outros. Hora de falar sobre José Martínez. O Corinthians decidiu que vai multar de novo o volante venezuelano. Isso porque a reapresentação do elenco depois do período de férias já aconteceu há 2 semanas e o Martínez ainda não está entre os atletas. A justificativa para mais uma ausência se dá de novo por questões burocráticas. Vale a lembrança de que em outubro do ano passado, depois de serviço à seleção, ele demorou um tempão para se reapresentar. A justificativa na época é de que havia um problema com o passaporte do filho e eles precisavam esperar que o filho tivesse esse problema resolvido para voltar ao Brasil. Quando ele chegou aqui, foi multado em parte dos seus salários. O Corinthians já decidiu que vai multar o Martínez de novo por não aceitar a nova desculpa do volante. Martínez informa que havia ido passar férias na Venezuela e, em meio a isso, estava resolvendo um problema de renovação do seu passaporte. Até que, todo mundo sabe, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, foi capturado por forças americanas. Segundo Martínez, a partir daí uma série de serviços públicos deixaram de funcionar ou passaram a funcionar de maneira parcial. Isso seria a justificativa para que o Martínez não conseguisse voltar ao Brasil. A expectativa é de que ele esteja aqui apenas na semana que vem. Pois já saibam que o Corinthians vai multar o Martínez de forma severa, até para mostrar para o restante do elenco que comportamentos como esse não serão aceitos por alguém que é reincidente. Chegaram a especular o Martínez no São Paulo, essa possibilidade está completamente descartada. Ninguém no São Paulo quer contratar um volante. E aí, nação? O que tá acontecendo com o Corinthians? Será mesmo que José Martínez não vai voltar pro clube? Quero muito saber da tua opinião. Tá dando um migué falando que tá difícil pra sair da Venezuela, mas não voltou até agora. Esquisito, hein? Será mesmo que não vai mais jogar no Corinthians devido às dívidas que tem com o jogador? E o Memphis Depay, será que volta? O cara tá na Holanda até agora, ainda não voltou e quando voltar começa do zero, não tem condição de jogo. Quero muito saber da tua opinião sobre toda a situação através dos comentários embaixo desse vídeo, mas antes de você opinar, vamos fazer o seguinte, bora deixar muito hype nesse vídeo. Valeu, até a próxima!